Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o WebMob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso já seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí, não. O WebMob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O WebMob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Muito bem, estamos começando hoje meu primeiro programa, o Papo com Elias. Sabe por quê? Porque eu pensei o seguinte, olha, contar histórias, todo mundo tem uma boa história para contar. A gente precisa saber como contá-la. E esse é o meu desafio, e contar para você. Essa é a ideia do Papo com Elias. Sempre trazer pessoas e a gente contar histórias que vão mudando a nossa vida a partir desses depoimentos. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma colega de trabalho, uma amiga, ela é jornalista, mas ela é jornalista daquelas que gosta de reportagem, está na rua, isso mesmo, junto com as pessoas. E ela está na televisão, portanto é conhecida. Só que acontecem coisas na vida da gente que vão mudando o nosso jeito de encarar a vida. E aí aconteceu com ela, a maternidade diferente com o seu filho Theo. E ela ficou muito conhecida assim, é aquela jornalista do teste do pezinho? Pois é, nós vamos conhecer um pouco da história dela, da jornalista, da mãe, mas também da pessoa que quer um mundo melhor e está batalhando por isso. Larissa Carvalho é a minha convidada. Opa, que apresentação De novo. Bonita! Energia positiva. Energia, boa sorte com essa empreitada nova e tá lindo, viu? Você tá no meu universo, você sacou, né? Adorei chegar por aqui e tá estreando o programa, é uma honra. Agora eu que vou falar dele. Quando eu era estudante lá na UFMG, ele era um tiquinho na minha frente, gente. Ele tinha um programa que chamava Elias Sunshine Show. Isso mesmo. A gente matava o fim da aula na Federal para correr lá para a reitoria na Federal, onde ele entupia o auditório. E a gente, Elias, quando te via, já te falei isso, a gente via em você a realização dos desejos de estudantes, né? Gente que estava chegando, morrendo de medo do mercado de trabalho, a gente te via realizando, a gente pensava, poxa, é possível, né? Era o nosso ideal. Você foi um exemplo para muitos de nós, porque ele é um grande contador de história, de realizador de sonhos. Isso aqui amostra que tudo continua, realizando sonhos, né? Botando para quebrar. E aí eu estou te desejando muita sorte, muito honrada, gente. Está começando o programa com você. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Muito legal mesmo. E aí eu quero voltar então um pouco antes dessa época da faculdade, né? Eu queria que você falasse da Larissa criança, brincando de contar histórias em frente ao espelho. Vamos lá. Demais. Olha, eu era tão menina, gente, eu já sabia o que eu queria. Eu falei com a minha irmã Lorena, que tem 8 anos a mais que eu falei para ela um dia, eu quero ser, quando eu crescer, uma pessoa que conta histórias que aconteceram de verdade na televisão. Eu não sabia nem dar nome para isso, de tão pequena que eu era. E ela falou, então você tem que estudar jornalismo. Eu ficava assistindo ao MGTV, aos jornais, decorava, corria para frente do espelho e repetia tudo, igual um papagaio, interpretando. Meu pai, ele é professor na Federal, foi professor de melhoramento genético de bovinos lá na veterinária. Então, toda hora, sempre chegavam assim, caixas lá em casa com material para ele analisar no microscópio de sêmen do gado. E tudo vinha em lâminas, tudo muito protegido por isopor. Isso. E aí chegava, às vezes, bola de isopor. Aquilo era minha felicidade, porque eu corria... Curiosa, né? Eu corria na gaveta da cozinha, pegava espetinho de colocar carne, fazer churrasquinho, fiava ali, na bolinha de isopor, virava meu microfone por 1, 2 semanas. Ô, gente, que legal, mas Larissa. Eu já tinha certeza que eu ia ser isso. Eu fui para a Federal com a certeza de que eu ia ser repórter na Globo. Eu queria era isso. E eu desejei. Elias, eu ia na porta da Globo, na época podia a redação, assim, os candidatos,
Eu ficava sentada na redação, eu ia lá a cada 6 meses, levava um não atrás do outro. É Ninguém mesmo? me recebia, me dava um shot de cadeira de 6 horas, eu ficava lá com a cara ótima, mas toda vez que eu saía de lá, eu não saía para baixo. Pelo contrário, eu saía com a certeza de que, qual é o dia que eu tenho que voltar então? Abria a agenda e escrevia assim 6 meses depois. Isso. Dia Você voltava lá. de vencer. Que loucura. A cada 6 meses tinha na minha agenda, dia de vencer. Eu tinha uma amiga que ficava preocupada, ela falava, nossa, não aconteceu, hein? Agora, Larissa, mas antes da Globo, eu lembro de você na TV Minas. Isso. Né, que é o canal educativo daqui de Minas Gerais. Maravilhoso, eu tenho o maior orgulho de Que é ter uma escola, passado né? por lá. É. O primeiro lugar que eu trabalhei foi no canal 23, que Lembro. era uma TV comunitária também, do Lauro Diniz e do Alberico Souza Cruz, Padrão Globo. que eram diretores É. da Globo. Quando saíram da Globo, montaram esse canal. Lá a gente aprendeu muito, foi nossa escola. Muitos que estão na Globo, em grandes emissoras, E tinha um telejornalismo intenso, né? nó demais. O Lauro ensinou pra gente, eu falo que o Lauro é meu mestre. Ensinou tudo pra gente. Ele me botava para ler livros assim de narrativas, para eu escrever do jeito que eu falava. Isso. Você tem que escrever do jeito que você fala. Olha aqui, olha a narrativa. E ele me ensinou demais. Então foi para o meu primeiro trabalho, depois eu fui para a Rede de Minas. Desculpa onde um pouquinho. O Lauro, você encontra com ele ainda? com frequência. É. Eu não dou sossego, não. Eu ligo e falo, tá na época do café. E eu promovo esse encontro assim dos antigos. É mesmo? Sempre vai uma meia dúzia. Um café ali na Savassi, um chopinho. Quem mais? Quem mais? Ah, Juliana Perdigão, Odilon Amaral, Soraya Vasconcelos. Ah, esse não. povo antigo todo. Eu quero ir um dia desse, escondido. Não esqueça. Você já vai estar na lista. Que legal. E o Lauro tá bem? Super ativo, pensante, produtivo. A gente encontrou outro dia na Filarmônica, sabia o programa inteiro, foi me explicando o que era de cada composição. Aquela cabeça... E ele continua gostando de televisão? Muito, faz várias críticas, várias Boa. observações. Te acompanha? Muito, acompanha tudo. Puxa a orelha de vez em quando. Não gostei disso, daquilo. Que interessante. Cara, o Lauro é o homem da televisão, né? Aham. Eu tenho o maior orgulho que ele foi um grande mestre para mim. Depois eu fui para a Rede Isso. Minas, junto com a TV Assembleia. Eu fui chamada para os dois na mesma época. E eu não disse não para ninguém, porque eu queria aprender a trabalhar em Maluca. televisão. Aí eu chegava numa janelinha que tinha assim no UFMG, não sei se você lembra, do Anderson. Sim, E claro. falava assim Na na secretaria. janelinha, qual que é a quantidade mínima de matéria que eu posso fazer esse semestre? Aham. Eu trancava tudo. Ele não vai formar nunca, eu não estou nem aí. Eu quero trabalhar. E aí eu fui trabalhando, numa época eu trabalhei no Canal 23 e na Rádio Gerais do João. Do João, sim. Junto, Isso. só sonzeira, né? Muito legal, rock and roll, uma rádio contemporânea, Eu né? herdei da Bianca Lage Sim. umas colunas de cultura que tinham lá. Roteiros gerais e gerais, alguma coisa assim, Sim. de cultura. E aí eu fazia Rádio Gerais, TV, Canal 23 e Federal. Depois, uma outra época, TV Minas, TV Assembleia e Federal. E assim eu fui custando a formar, mas fui pegando jeito. Porque olha para você ver o privilégio. Na TV Assembleia eu trabalhei com a Lúcia Coralic, Maravilhosa, foi hein? uma grande professora, né? Trabalhou com o Lauro, com o Alberico a vida toda na Globo. Na TV Minas, cara, aquele lugar é um lugar de privilégio para você aprender, né? Você pode experimentar, errar, não é? Muito. Isso é Eu importante. apresentei jornal, eu editei, fui repórter de rua. Teve época que eu fui para o esporte, sem saber o que é centroavante, impedimento. Mas eu tinha do meu lado Ulisses Magnus, Sim, imagina, maravilhoso. Rogério Berto. Os caras iam me ensinando, eu vou dar conta, vamos embora. E assim a gente foi. Então eu sou muito grata à minha carreira, à minha trajetória. Tudo que aquela menina sonhou em viver na frente do espelho, eu posso te dizer que eu vivi e eu vivo. Eu fiz do jornalismo um caminho para a felicidade para os meus dias, sabia? Eu não pego nenhuma reportagem até hoje, depois de 21 anos de Globo, que eu olho para ela e falo assim, vamos tocar. Não, tudo não eu é quero piloto entender. automático, não. Tudo eu quero ouvir as pessoas. Outro dia eu fiz uma postagem lá no Instagram contando que o Jornal Nacional tinha dado para a gente 50 segundos para mostrar a tragédia de Belo Horizonte e de mais 6 cidades da região metropolitana. Sim. Tragédia de chuva. Era pouquíssimo, mas era isso, porque não era só Minas, era o Brasil. Então a gente teve que fatiar. E eu tinha histórias tão impactantes. E aí eu descrevi isso no Instagram. Para quem está me ouvindo, com o microfone na mão, para quem está ali gravando comigo, aquele personagem,
Ele não sabe de 50 segundos. Ele sabe que a casa dele desabou, Isso. o berço está debaixo d'água e que todo o dinheiro da vida acabou de ir embora numa enchente. E se aquilo aparecer na Globo, aí ele vai conseguir alguma coisa. Entende? Então tem isso, tem uma expectativa também. Aquela dor e aquele tempo para contar, eu tenho que oferecer essa escuta. Os 50 segundos eu vou deixar lá na ilha de edição, depois eu resolvo. Mas eu tenho que tratar esse entrevistado com todo afeto, com toda empatia e segurar aquele microfone e a emoção para deixar a pessoa contar a história dela do melhor jeito. Então, assim, eu amo o que eu faço. Eu adoro, igual você disse na apresentação, ser repórter da rua. Da rua, eu gosto isso. de gente. É. Adoro, adoro. O povo me cutuca e fala, eu tenho um trem para te denunciar. Quero te contar uma coisa maravilhosa que não sei quem conquistou, e eu vou adotando, eu adoro, eu pego o telefone das pessoas. Larissa, eu não sei se você já pensou nisso, mas a Globo é uma grande empresa, né? Então provavelmente você deve ter trabalhado a questão da fonoaudiologia. É. E você tem uma voz que me lembra muito pessoas próximas, né? Que lembra como se fosse uma irmã mais velha, uma mãe, contando histórias. Você tem um tom de voz meio que materno, assim, independente de você ser mãe. Já te falaram isso? Assim, já me disseram, já fizeram observações assim para mim. Eu adoro te ouvir porque eu entendo tudo que você fala. Uma pessoa que é cega, não sei se você lembra dele, Edson, da nossa época da UFMG. Claro que sim. Ele me disse, quando você está na locução, eu entendo a notícia toda. Você faz pausa onde precisa, você lê de um jeito que é possível. Então, eu acho que assim, esse retorno eu tenho da locução clara. Mas você nunca trabalhou em rádio? Só na Gerais, mas mesmo né? assim era uma Muito coluninha pouco. de cultura rápido, não é Sim. o que vocês fazem. Agora, assim, sobre ter uma voz maternal, eu não sei. Uma vez o João, meu filho mais velho, falou quando ele era pequenininho assim, é bom ouvir minha mãe falar? Aí eu falei, porque a mamãe fala coisas que você gosta de escutar? Ele falou, não, sua voz. Só a voz basta. Eu nunca esqueci, aquilo foi um presente que o João me deu, gente, eu achei tão lindo. Porque eu sempre contei história para eles à noite, na hora de dormir. Eu gosto. Isso é sensacional, cria vínculo, né? Ai, isso é muito bom. eu adoro é melhor ser para a mãe, gente né? do que para eles, eu acho. É bom demais. Eu, como pai, eu falo isso. Agora, voltando à questão da sua voz. Aí tem uma outra coisa, você tem um tempo na Globo e a Globo passou por uma mudança, não é? A Globo começou a ser, inclusive, Globo Minas, assumir mais a sua mineiridade. E aí você tem uma questão mineiridade na voz. Isso eu tenho. Os trejeitos do mineiro, que no começo deve ter sido difícil, porque existia um padrão, não é, Larissa? Você sabe que quando eu cheguei, gente, na TV, numa dessas minhas tentativas de conquistar espaço, conquistar uma vaga, tinha um chefe não sei se era São Paulo ou do Rio na época, que um diretorzão falou assim comigo. Depois que eu me apresentei, falei tudo, tentando convencê-lo de que eu dava conta, de que eu podia ter aquela vaga, ele falou assim, e esse sotaque, como é que a gente vai fazer com ele? Aí eu respondi assim, uai, que sotaque? Aí ele, uai, que sotaque? Aí até hoje Porque ele fala... a gente tinha isso aqui, né? Olha, gente, para você vencer no Rio e São Paulo, você vai ter que disfarçar o mineirês. Pois é, Mas... eu peguei um pedacinho dessa fase ainda, eu acho, com essa observação desse chefe. Mas acabou que quando eu cheguei, eu lembro que a primeira fono que me pegou, ela tentava me fazer cantar menos, ser menos, assim, sílabas longas, assim, diferente do que disse o entrevistado, esse ente, ado, ela tentou diminuir um pouquinho, assim, para ficar menos cantado. Não sei se é em função de reduzir a mineiridade ou se porque ela achava que a cantoria podia ser meio chata para quem estava ouvindo. Mas foi só esse ajuste, assim, que foi um pouquinho de luta para eu fazer. No mais, eles sempre me deram liberdade. Eu falo uai mesmo, porque eu tento, o que eu quero fazer em televisão, eu falo isso para os jovens estudantes, jornalistas que estão chegando. Gente, você fala isso na sua vida? Nebulosidade? A nebulosidade está forte hoje em Belo Horizonte. Você fala, o céu está carregado de nuvem. O tempo fechou. Ou a gente traduz, o tempo fechou. Por que a gente fala palavras difíceis ou de um jeito que... pomposo, assim. Se você chega no bar, você fala uai, você não fala trem, então o que tem? Ô Larissa, e essa mudança de uma Globo mais mineira, você percebeu isso? Como é que eu isso? percebo. Hoje a gente tem horas e mais horas de programação de Minas, que a gente entrega com o programa da gente. Pensa, antes era só o Terra de Minas rompendo, hoje tem um tanto. A gente faz vários programas, faz programas especiais, e isso é tão legal, a direção atual super valoriza isso. Tem ideia? Traz para mim, a gente quer ouvir, né, sua ideia. Então, assim, um personagem que às vezes a gente pensa, poxa, é meio desperdício colocar ele no meio de uma matéria,
com 30 segundos, ele é o personagem, tem uma historiona para contar, igual você traz aqui quem tem grandes histórias. Vamos fazer então um documentário sobre ele? O meu documentário até meio nasceu assim, uma história que podia estar no meio de um jornalismo ali corridinho, né? Do hard news, que a gente chama, de dia a dia. Não, a gente pode fazer isso ser transformado em programas, em podcast. Agora tem podcast, tem um tanto de coisa. E isso é tão legal, porque entrega uma cara de Globo Minas. E a gente tem orgulho, a gente gosta. Muito legal. Né? Então agora vamos entrar na história da maternidade. Não, que delícia. Primeiro o João, como é que foi esse? O João já tem 18 anos. O João é meu primeiro amor de mãe, né, gente? Eu desejei tanto esse menino. Eu lembro que uma vez eu estava carregando um sobrinho meu, assim, eu tinha uns 20 e tantos. Ele era pequenininho e eu passando a mão na testinha dele, assim, era o André, filho do meu irmão mais velho. Meu pai olhou para mim e falou, minha filha, você está esbanjando maternidade. Eu já estava louca, eu estava beirando os 30, gente, eu já estava doida para ser mãe. Quando o João chegou, nem sei, felicidade, eu amo o João. Eu tive muito problema com ele na adolescência. A adolescência do João não foi fácil. Mas eu digo para ele que eu perdoo ele, porque também não é fácil ser irmão de um Theo, de uma mãe tão ocupada com a maternidade atípica, né? Então a gente superou. Foram uns 3 anos ali mais difíceis, mas superou. Hoje ele é um menino super maduro, está estudando agronegócio, amigão do avô, está sempre no interior, trabalhando com o avô na roça. Ele é um menino que anda de bicicleta. E assim, o quarto é sempre um caos. Sempre um caos, mas também não me responde. João, arruma isso, João. Tá, mãe, vou arrumar. Vai nada. Não, mas ele pelo menos responde. Ei, mãe. Não, sempre. Filho, me socorre com seu irmão. Hoje eu mandei um áudio para ele. Hoje quem vai dar banho no Theo é você. O horário tá apertado. Preciso da sua ajuda. A resposta foi só assim, beleza, mãe. E deu. Sabe? Então ele é um menino doce, bacana, que tá de mão estendida sempre. Ele tem muito valor. O João era daqueles meninos, quando era pequeno, que via uma velhinha assim, carregando sacola do supermercado, e sem falar com a gente, ele corria e carregava. E falava, vou levá-la lá. Eu, não, vou junto, né, meu filho? Aí, quando eu vi, eu tinha que dar 3 voltas no quarteirão, assim, longe do bairro, da minha casa. Minha casa ficou para trás, porque lá ia eu atrás do João, porque ele queria socorrer a senhorinha, muito entendeu? solícito, né? Ele é isso. Esses dias minha sogra falou comigo assim, ele é muito cortês. Olha que adjetivo legal, né? Ele foi para casa dela, na Bahia, antes de mim na praia, chegou uns 10 dias antes e ficou lá. Dizem, me contaram a família que ela deu poda para ele fazer, colocar lixo para fora, remendar, não sei, o casco de barco. Ela deu para ele um tanto de tarefa. E aí eu falei, deu tudo certo. Eu falei, nossa senhora. Aí ela falou, ele é muito cortês. A sogra estava testando, né? Quem que é esse menino que chegou na minha vida, né? Exatamente. Agora vamos lá. Aí vem o Theo. São 10 anos de diferença? 10, porque o João é de um pai e Theo é de outro, né? Eu tive 2 casamentos, estou no 3º. Você acredita no casamento? Hoje, plenamente, porque hoje eu vivo o amor da minha vida. Mas é hoje, né? Hoje. Fosse tempo atrás, não. Não, antes foram alguns momentos, assim, de tentativa. Mas tudo teve seu sentido, né? Esses meninos tinham que vir para mim com o pai que eles têm. Então, são bons homens, bons pais. Então, não ter dado certo comigo não quer dizer que são más pessoas, né? Eles são bons homens e bons pais. O João tem um pai incrível, são muito amigos, são sempre juntos. O Theo tem um pai presente. Mas são casamentos que não eram, acho que no sonho do amor e na pressa, eu acabei me iludindo um pouquinho, me equivocando. Mas são boas pessoas. Agora, hoje, eu acredito plenamente, porque hoje eu entendi o amor, Elias. Com o Léo, meu marido hoje, eu entendi o amor. O que é o amor? O amor é aquela sensação não, é aquela certeza clara de que tem alguém ali para você, de fato, para socorrer, para vibrar junto, para encontrar soluções sem conflito, sobretudo. Eu vivo um sossego de 0 briga numa relação que já tem quase 4 anos, que é muito bonita. E é uma certeza plena de que você nunca mais está sozinho, sabe? E ouvir, né? Eu amo você, você é a mulher da minha vida, que bom que você está na minha vida, o que eu posso fazer para te ajudar hoje? Ele tem umas frases fixas, o Léo comigo, ele põe a mão no meu peito às vezes e fala assim, respira que eu resolvo.
Tem hora que eu sou muito aflita, né? Muita coisa para fazer, a gente vai Puxa, eu quero ele para mim também. Não é? Cara, ele resolve tudo da vida, assim, do ventilador que quebrou, ao carro que precisa pôr óleo, e as coisas afetivas também. João, vamos nós dois hoje conversar? Vem cá, velho, sua mãe não pode pôr o lixo para fora, tem que ser você. Pôr o lixo para fora é função do cara da casa, né? Vão lá, me ajuda aí. Entende? E muito jeitoso. Busca o Theo na escola para mim, sem eu pedir, ele já está lá na porta. Eu tô sentindo que amor é muito paz para você, né? É paz e essa admiração muito grande um pelo outro, né? Eu tenho uma hashtag com ele que eu coloco muitas vezes no Instagram dele assim, orgulho do que você faz. Eu tenho orgulho do Léo, sabe? Da integridade, ele tem ética. E dessa entrega para o amor. Ele também foi casado 2 vezes, sabia? E não desistiu. Mas nós dois tínhamos certeza que esse trem não era pra gente na vida, não. A gente pensou, ele me conta que pensava mais ou menos isso. Eu acho que não vim na vida para isso, não, para viver. Mas vamos experimentar mais uma vez. Eu que dei uma insistida, tá? Na verdade, diz que as mulheres é que escolhem os homens. O que você acha disso? É porque eu não sei se é uma regra, assim, mas eu já conheci ele há uns 20 anos e sempre que eu via, assim, na reportagem, ele é fotógrafo nas coletivas de imprensa, ele sempre me atraiu, assim. Só que não era possível, cada um estava sempre casado com alguém, ou quando um separou, o outro ainda estava casado, não rolou, não deu tempo pra gente. Depois de muito tempo, até nisso o Theo acertou. Foi o Theo, a história dele, o TEDx que eu fiz com o Theo, que fez o Léo entrar na minha rede social, depois de 10 anos que a gente não se encontrava, e ele me mandou uma mensagem. Larissa, lembra de mim? Léo Lara, que foi do jornal O Tempo, queria te contar que eu vi seu TEDx, você tem meu apreço, minha admiração, queria que você contasse comigo, como eu posso te estender a mão? Cara, eu falei, é aquele fotógrafo gato? Já virou namoro. Que barato. Foi. Aí... Peraí, vamos voltar no Theo. O Theo é importantíssimo, né? Theo, ainda o tempo por inteiro. cima, Theo, eu posso te dizer que deu uma desencalhada na mãe. Olha pra você ver. E aí o Theo nasceu e no início você não desconfiou de nada. Nada. Elias, eu tive uma gravidez sem absolutamente nenhuma intercorrência. Feliz, um barrigão gigante, eu rodando pelas ruas do meu bairro. Um dia um moço gritou assim comigo no estacionamento de um supermercado. Você tá linda, viu? Que grávida bonita, parabéns, minha filha. Assim, de graça? De graça. Aí eu falei, eu tô muito feliz. É porque eu tava exalando felicidade. Aí quando você tá assim, você abre espaço para as pessoas falarem com você, né? E eu dei tchau para ele de longe. Então eu era tão feliz e assim, já tinha tido o João, então você falou, a gravidez tem uns probleminhas, mas tira de letra, né? Eu tirei todos de letra. Eu fui muito feliz mesmo. Sim. Aí quando foi depois o parto, quando os bebês nascem, eles ganham uma nota. Não sei se você lembra, chama UpGuard. Isso mesmo. A UpGuard, a nota do Theo ao nascer foi 9/10. Isso é um sucesso. 9/10 é uma coisa. Tá. Tem um vídeo dele nascendo que quando tiro ele de dentro de mim, a moça fala assim, a pediatra, ele tá lindo, viu, seu bebê? Tá tudo certo com ele. Ninguém desconfiava de nada. Nenhum ultrassom. Quando o Dr. Paulinho Maxud acabava meus ultrassons, ele falava sempre a mesma frase comigo. Ô bebê bonito, ô bebê que tá lindo. Então, não tive nenhum sinal de que estava vindo uma história tão intrigante e, ao mesmo tempo, extraordinária pela frente. Porque foi tudo assim. Ele saiu lá da sala de parto, já aqui em mim, ó, deitadinho. Sim. Ele não precisou de luz, de transfusão, de oxigênio, de nada, CTI, nada. Nós subimos para o quarto. Lá no quarto já mamou, passou a noite comigo, 2 noites, e a gente foi para casa. Tudo normal, tudo dentro do esperado. Entre o 4º e o 5º mês, começamos a ficar assim meio incomodados. Não dava sinal que ia rolar. Não dava sinal que ia sentar. Não ficava firme também, não ficava firme, a cabeça sempre mole, gente. Sim. Bebezinho, quando carrega, não fica assim. Isso. Já fica firminho. O meu já era um bebezão de 5 meses, molengo. Ele parecia um bonequinho de pano. Nunca chupou pé. Chupar pé é ótimo sinal neurológico. Uma neuropediatra me disse uma vez. É mesmo? Então, eu falei, gente, esse menino não tá fazendo nada disso. Ele não pega no chucalho. Eu punho o brinquedinho na mão dele, daqui a pouco caía. Mamava no meu peito 6 goles, esmurecia. Molengo, preguiçoso, dormia demais, sabe? Sim.
Aí eu cheguei na pediatra, que eu amo, uma pediatra dos meus meninos até hoje, falei, ô doutora, você está achando ele atrasado? Ela falou, então, essa consulta era só daqui 20 dias, eu já trouxe para hoje porque eu estou preocupada. Eu acho que ele está devagar, Larissa, e a gente vai precisar fazer um exame. Eu falei, mas doutora, pode ser assim um probleminha muscular? Será que ele não é preguiçoso, porque eu estou muito apaixonada e estou dando muito colo? A gente não pode fazer uma fisioterapia para bebês? Isso. Aí ela, eu acho que você tem que preparar seu coração. Olha só. Pode ser um problema mais possivelmente neurológico. Quando o bebê está mole, não é uma questão de músculo, é questão do comando que não está indo. Aí, sabe o que eu fiz, Elias? Eu deixei o carro parado na porta da clínica dela, pus ele na cadeirinha de bebê, no carrinho de bebê, e fui já direto para a clínica onde ela mandou fazer a ressonância. Ela ligou para um médico que tem fama em Belo Horizonte de mapear o cérebro dos bebês como ninguém. E aí ele falou, fala para ela não amamentar, para ele ficar em jejumzinho 2 horas, daqui a pouco eu ponho ele na máquina. E eu fui, porque eu falei com ela assim, eu quero saber agora. Eu fui abastecida assim por uma força, uma coragem, uma certeza de que se eu soubesse naquela hora, talvez eu teria o que fazer por ele. Sim. É melhor encarar. Isso. Porque eu já estava meio percebendo, né? Claro, a mãe sabe. Uma vez foram lá em casa Iana Coimbra, Liliana Junger e Elisângela Colodete. As 3 jornalistas, né? Elis está na Band, Iana acabou de sair da Globo, publica livros. E a Liliana Junger é nossa apresentadora do Bom Dia Minas. Porque nós 4 ficamos grávidas praticamente na mesma época. E aí cada uma foi com seu bebezinho lá para casa, para a gente fazer um cafezinho, juntar os bebês. Quando eu olhei, eu falei, o meu nasceu primeiro e está mais para trás. Bebê molengo, os delas já fortinho. O da Iana, a Catarina, dava uns pulos assim no Jump, que era um brinquedo assim, que eu fiquei, gente... Eu fiquei chocada, eu falei, não, aquele dia para mim foi assim um divisor. A ficha caiu ali. Eu já não dormi direito, Isso. eu já falei, não, eu vou ter que encarar. Então, quando a médica falou isso, meu coração já estava pré-preparado. E aí eu fui fazer a ressonância. A ressonância mostrou que ele tinha perdido neurônios mesmo, numa região do cérebro que chama gânglios da base, putâmens. É como se fossem 2 feijõezinhos que a gente tem, e dentro desse feijão, perdeu um tiquinho de neurônio. Aí eu falei, doutor, por quê? Ele colocou lá assim, laudo sugere hipóxia, que é falta de ar, perinatal isquêmica. Perinatal significa ou no parto ou perto do parto. Perto do parto. Isquêmica, e provocou uma isquemia. Eu li aquilo e falei, então foi falta de ar? Ele falou, para mim sim. Físio, fono, TO, tudo que você puder de começar de reabilitação, vai. Porque ele tem chance ainda da plasticidade cerebral, né? O cérebro morto, gente, o que está ativo, que é vizinho, com muita físio, fono, TO, ele entende que ele tem que assumir a função do morto. Compensa, né? Isso. Um pouco. E aí, então, eu comecei. Minha vida começou uma loucura. Físio, fono, TO, tudo que cabia no meu orçamento e na minha agenda, e o que não cabia também, se era para ter chance de melhorar a vida dele, Isso. eu enfiava. Só que aí não melhorou. Não. Um dia a fisioterapeuta falou, parece que eu estou remando contra a maré. A Paula Benseman. Nossa, para fisioterapeuta falar isso... Eu falei, por quê? Ela falou, tem alguma coisa diferente. Eu já não tinha acreditado mesmo naquele diagnóstico de falta de oxigênio. Por quê? Eu achava que não era, porque o menino que nasce com um upguard maravilhoso, que o parto é cesariana. Foi cesariana? Pois é. Que hora que tá sob perde controle. ar, entendeu? Só que eu ia em vários neurologistas e todos falavam, esse laudo está dizendo que é hipóxia, e esse laudo não erra, esse médico é muito bom. Ninguém pensou numa coisa diferente. Ficou todo mundo batendo martelo na falta de ar. Voltei na obstetra e ela falou comigo assim, não foi? Pode voltar nos neuropediatras e falar que o seu filho tem uma coisa diferente. Não foi no parto. E eu confiei nela. Aquela mulher não mentiu para mim. Não mentiu. Eu amo ela demais. Ela me abraçou, nós choramos longamente abraçadas. Ela não faria aquilo comigo. Ela falou, se tivesse acontecido alguma coisa, eu teria te dito. Isso. Jamais eu te deixar sair daquele hospital. E a nota que o bebê recebeu no nascimento, né? Excelente. Aí, o que aconteceu? Eu comecei uma saga, gente. Ao mesmo tempo que eu fui colocando ele em 1000 terapias de reabilitação, eu fui tentando um diagnóstico. Então, eu fui de médico em médico, de consultório em consultório. Ninguém teve a luz de falar comigo assim, será que é um problema diferente, um erro genético?
Vamos para o UFMG, onde tem Isso. pesquisa. Ninguém teve essa luz, Elias. É muito louco isso, né, Larissa? Porque a indústria da saúde, né, vira uma coisa automática, mas é vida, né? Nossa, custei a chegar no Sara Kubitschek. Uma médica da minha família, Janaína Coenen, que é endócrino, falou assim: se inscreva no Sara, entra no site, lá tem pesquisador. É uma referência sensacional. Me inscrevi, né? passou um tiquinho, me chamaram. Olha. Quando eu cheguei lá, eu já pesava 10 quilos a menos, olheira profunda, e eu falei, eles falaram, olha, esses médicos que estão aqui, Larissa, onde você já foi, eles são muito bons. Eles acharam que eu não estava me conformando. Eu saquei. Aí eu falei, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu já me conformei, que ele não vai sentar, não vai andar, não vai falar, que a chance dele é mínima. Mas eu quero saber o que aconteceu. Mas eu quero saber um diagnóstico. Nossa. Elias, uma mãe sem diagnóstico de um filho é igual mãe que o filho está desaparecido. A gente vive olhando para a porta. É isso. A gente passa a madrugada pensando, que hora? Que hora que foi? Eu pensava naquela taça de vinho que eu bebi num casamento quando eu estava grávida, meia taça. Aí começa um monte de culpa, né? Tudo. Entende? Eu entrei em paranoia. Cadê? Que hora que deu errado? Quando a casa dormia, eu ia para a janela e ficava pedindo só isso para Deus. Se você ainda existe, se você sabe que eu estou aqui, que eu estou precisando de você, então, último pedido da vida pode ser? Já que você me esqueceu, eu chorava. Eu falava, eu quero uma resposta. Que hora deu errado? Que hora meu menino perdeu o neurônio? E a resposta só chegou lá no Sara Kubitschek. Quando eu falei, gente, eu vim aqui desesperada. Eu quero uma pesquisa, gente. Será que não tem nada diferente? Eu perguntava para eles, não tem nada que mata neurônio de criança além de falta de ar? Porque eu não estou acreditando que foi falta de ar. Me ouve uma mãe. Aí eles viram a minha aflição, olheira profunda, 10 quilos a menos. Ficaram, eu acho, com compaixão e também com pulga atrás da orelha. E colocaram esse computador, eu lembro até hoje, doutora Mônica, doutora Adalberto, vamos pedir esse exame, mais esse, mais aquele, eu de cá do computador. Falei, doutora, a senhora não pode pedir tudo que está aí na tela? Todos? Aí ela, calma, ela está muito ansiosa. E ela foi pedindo com calma. Uma hora ela falou assim, eu acho que não vai ser nada disso, mas vamos pedir. Pá, o telefone toca. Eu estava chegando à fazenda do meu pai, lá no norte de Minas. Larissa, tudo bem? Era à noite, pra você ver como é que o trem era sério. A gente precisa de você amanhã no Sara, às 7 da manhã. Você pode vir? Aí eu falei, eu estou no norte de Minas, eu estou voltando. Descobriram? Eles falaram, Eu falei, posso falar com o médico? Quem estava comigo no telefone era uma secretária, que eu conhecia. Só um minutinho, ele vai falar com você. É muito difícil um médico começar com o cheque no telefone, essa proximidade com o paciente. Aí eu falei, doutor, não era falta de ar, né? Ele falou, não. Obrigada por você ter insistido. Ele tem uma doença genética rara. Eu preciso de você amanhã, Larissa. A alimentação tem que mudar toda. Então, é assim, o pai do Theo tem um genzinho problemático. Eu tenho o mesmo, é uma raridade. E ainda por cima os dois encontraram. A chance de encontrar no menino era só de 25%, e mesmo assim encontrou. É raro eu ter, é raro ele ter, a gente ter filho e ainda por cima encontrar, era só 25% de chance. Então, é a raridade da raridade. Quem tem essa doença não pode comer proteína livremente. Se come proteína livremente, perde o neurônio. E era isso que estava acontecendo com ele. Quantos anos o Theo tinha? Quando Um ano e 10 meses. Então já tinha comido muita proteína. Não, já tinha. Foram 8 meses de amamentação, depois vieram papinhas com ovo, carne, feijão. Assim, a proteína do arroz, da banana, tudo conta. Era muita proteína. Eu dava um ovo cozido para ele por dia, porque ele custava engordar. Eu dava um ovo para ele. Uma amiga minha, Viviane Possato, repórter. Sim. Lá, eu lembro de eu dando ovo para ele lá em casa um dia que eu olhei ele para você dar plantão. Até hoje eu lembro desse bendito ovo. Imagina você, né? Então, aí eu falei, doutor, então o que matou o neurônio dele foi a proteína que a gente deu, porque ele não metaboliza. No que não metaboliza, vai intoxicando o organismo, liberando um ácido, que esse ácido na corrente sanguínea vai passando no corpo. Na hora que chega no núcleo da base, nesses putâmens, mata o neurônio. E não volta? Não volta. E sabe qual que é a questão? Lá nos Estados Unidos tem uma clínica que chama Clinic for Special Children. Eu levei ele lá. Depois vou mostrar as fotos para vocês. O médico de lá é um grande especialista nessa doença. Dr. Kevin, ele falou assim, Larissa, é que o neurônio que tem dentro do putâmen é tão específico que não adianta você achar que o vizinho de cá vai resolver, não vai.
só um dentro do putamen ajudaria o outro, o morto, sabe? Substituiria. Só que foi tanto tempo que acabou tudo. Os putamens do TEL, que tinham um formato de feijãozinho, hoje são 2 riscos. Esvaziou, matou tudo por causa da comida errada. E aí eu perguntei, né? A grande pergunta no Sara Kubitschek, quando eles foram me dando todas essas notícias. Eu falei, doutor, e não tinha jeito de eu saber dessa doença? Porque o meu ultrassom não mostrou, o parto não mostrou, eu fiz todos os exames, tudo que vocês pediram na vida. Eu sou mãe Caxias, Elias, eu dou todas as vacinas, eu faço tudo direito. Aí ele foi e falou, Larissa, um único jeito de descobrir essas doenças que chamam erros inatos do metabolismo, que são erros genéticos, é no teste do pezinho. Aí eu... Você falou, mas eu fiz o teste do pezinho. Uai, eu fiz. Ele falou, no SUS, no posto de saúde? Eu falei, foi, junto com as primeiras vacinas, aquela que dá marquinha, né? A gente chega para dar aquelas vacinas, as moças do posto vão logo fazendo, vamos para o teste do pezinho? A gente, claro. Só que o teste do pezinho do SUS só rastreia 6 doenças e a doença do TEL não está entre as 6. Aí não apareceu. Então ninguém me chamou falando, tem um erro genético. Todo mundo falou, tá beleza, só que não tava, o menino tem a doença rara. Ou ninguém te avisou antes que poder... Assim, olha, tem o teste do pezinho, do SUS, e tem o teste particular. Então, é isso que eu super falo com o pessoal da Sociedade Brasileira e Mineira de Pediatria. Gente, por que a gente não faz uma campanha orientando os pediatras a orientarem, a dizerem para as famílias nos seus consultórios que existe um teste do pezinho mais completo na rede particular? Eu sei que a minoria vai poder pagar, né, Elias? Claro. Nós somos privilegiados e poderíamos, mas a maioria de quem está nos ouvindo não vai pagar. Custa de 500 a 3 mil reais. Então, que família que dá conta disso no Brasil? Mas ter direito a essa informação, pelo menos. Direito a essa informação. Eu teria feito. Sabe quem mais fez? Uma manicure de Ribeirão das Neves, que outro dia me mandou uma mensagem no direct da rede social, dizendo assim, você não me conhece, sou manicure em Ribeirão das Neves. Eu nunca me esqueci da sua dor, da sua história com seu filhinho. Agora estou grávida e pensei que quero fazer o teste que você disse, que é melhor que paga no laboratório. Eu estou pedindo para as minhas clientes, em vez de fralda, me dá o dinheiro para o teste. Você sabe me orientar qual fazer? Você entende que a moça pobre, lá da região metropolitana, deu o jeito dela e fez uma escolha entre fralda e o teste do pezinho? Pago. É um direito saber, porque a pessoa pode optar fazer pelo do SUS. Tudo bem. Mas se ela sabe, ela talvez se organize de alguma forma para pagar. E até a sociedade precisa saber para cobrar do SUS o aumento do teste. Que já está acontecendo. Já está acontecendo. Aí o que aconteceu? Eu fiquei tão indignada, tão frustrada de saber que eu estava ali intoxicando o neurônio do meu filho por uma alimentação que eu achei que estava maravilhosa e para ele era um veneno, era um problema. E quantos bebês, quantas Larissas passam por isso? Você não acredita, Elias? Um bebê a cada 2.500 que nascem todo ano no Brasil vai ser um TEL. Não exatamente com a doença do TEL, mas com doenças, alguma daquelas 30 menos raras que o teste do pezinho deveria rastrear. Nossa, a proporção é muito é perigosa. Um bebê, gente, a cada 2.500. É muito TEL. Eu falei, gente... Eu fiquei impressionada com a classe médica, como é que o povo não revoltou, já não exigiu isso, já não procurou um projeto de lei. Eu falei, não. Aí as madrugadas que antes eu passava brigando com Deus na janela por ter acontecido isso comigo com o Theo, eu troquei o assunto da madrugada. Eu ficava de madrugada, quando a casa dormia, no computador, pesquisando teste do pezinho, entendendo o teste do pezinho mundo afora, vítimas do teste do pezinho, mães de crianças com problemas metabólicos. Eu fui achando tanta gente, hoje eu faço parte de um grupo enorme. Eu falei, gente, nós temos que mudar esse teste do pezinho do SUS. Aí, Elisa, eu me juntei a um instituto que chama Vidas Raras, que já tinha uma luta. É um grupo de mães, de mulheres, a Regina Próspero, que tem 2 filhos com deficiência como o Theo, por causa de erro genético que não foi detectado. Elas já estavam organizadas, tentando 1 milhão de assinaturas para fazer passar um projeto de lei de iniciativa popular para mudar o teste pezinho de 6 doenças rastreadas para pelo menos 30. Isso. Só que elas tinham pouquinha assinatura. Perfeito. Achei elas na internet, liguei e falei, posso ajudar? Conte comigo. Posso entrar? Aí elas, tudo que a gente quer, uma repórter da Globo, vambora.
Aí eu fui, conversei tudo com minha chefia. A Globo foi muito generosa comigo. Eles me deram muito espaço. Eu fiz uma série sobre doenças raras, outra série sobre pessoas com deficiência, tudo que as mães enfrentam. Eu fiz muita palestra de palco em palco. Eles foram me liberando para falar do teste do pezinho. Onde tinha um grupo de médicos reunido num congresso, eu já ia lá, falava. Larissa, o seu chefe na Globo, quando você deu a notícia, o que é que ele disse? Cara, foi incrível. Ele me disse assim, Larissa, o que nós da Globo podemos fazer por você para você continuar sendo a nossa Larissa, essa repórter envolvida, cheia de alegria, a alegria da redação. A gente quer você como você é. O que eu posso fazer por você? Eu chorava e falei, nada, não tem jeito, não tem nada que você possa fazer por mim, eu que vou ter que dar conta. Ele, peraí, mas você me contou que ele está fazendo 6 terapias de reabilitação. Que hora que é isso? Eu falei, eu estou pensando em colocar à tarde, porque aí de manhã eu deixo ele dormir um pouquinho. Aí ele teve um insight, falou, vamos te deixar então no horário fixo. Não existe isso, tá, gente? Televisão, um dia você trabalha às 5 da manhã, um dia você trabalha meia-noite, um dia você trabalha de 18 a 1 da madrugada. Cada dia é um horário, Isso. né? Depois de muito tempo de casa, você fica mais ou menos fixo no horário mais nobre, né? Que a gente brinca assim. Claro. Mas naquela fase, por muitos anos, você vai no horário onde tem a notícia, ou que precisam de você, ou que sobrou. Ele não. Ele me deu um horário muito bom, 7 às 14. Ok. Então eu coloquei as terapias todas à tarde. É claro que de outro variava, Sim, mas sim. de uma maneira geral, até hoje eu tenho uma chefia que já não é mais esse da generosidade, que Mas fala assim comigo, Lala, você consegue amanhã trocar o turno? Telzinho, dá para você fazer essa viagem? Até hoje eu escuto isso e o Theo já está com quase 9 anos. Sim, Então sim. eles são muito gentis e parceiros. Eles, de fato, me querem, eles praticam ESG, sabe? Isso. Na prática Sim. da inclusão, de valorizar o funcionário. E nós queremos você, mesmo sendo mãe de uma criança com deficiência, que vai ter horário mais pelejado, que vai estar mais cansada, mas a gente vai te dar suporte porque a gente acredita em você. Adorei, Isso é massa, adorei né? o horário pelejado. É muito bom. Mas olha só, você vai começar a fazer palestras. E tem uma palestra muito importante, né, que mexe muito, que é o TEDx. Isso. Né? Só que eu não sei, Larissa, eu acho pesado. Eu matei os neurônios do meu filho. Então, o coordenador do TEDx, TEDx PUC Minas, né, que eu fiz, ele também falou, Larissa, eu não estou gostando desse nome, não, tá muito... Falei, olha, gente, vai ser esse nome ou não vai ser? Porque esse é o nome que vai me ajudar a mudar o teste do pezinho. É verdade, eu matei os neurônios do meu filho, sem saber, sem culpa, mas fui eu que matei. E eu sei que é uma dor ouvir isso da boca de uma mãe. Eu sei que as pessoas vão prestar atenção no que história é essa. É verdade. Isso é verdade. Esse título aqui chama atenção. É. Você pensou nisso também? Claro. Tudo que eu gravei, quando acabou tudo, eu falei... A frase mais difícil de falar foi, sabe, gente? Então, depois de tudo isso, eu entendi. No TEDx eu falo, eu matei os neurônios do meu filho. Custou sair essa frase. Foi a primeira vez que eu falei, foi lá no TEDx. E aí eu peguei essa frase e falei, esse é o título do TEDx. E aí, quando eu coloquei esse título, chamou muita atenção. Eu lembro que o negócio viralizou de um jeito que eu nunca tinha vivido na internet. Em 24 horas, 1 milhão de visualizações. Eu tive compartilhamento da Angélica e do marido Luciano Huck, Fátima Bernardes, Cid Moreira, Juliana Silveira, atriz, e foi. As pessoas me marcando e pedindo, assina, porque eu pedia lá a assinatura para o projeto de lei. Então, a gente deu um salto no Instituto Vidas Raras de um pouquinho de assinatura que elas tinham para mais de 600 mil. Colaborou muito também, eu tenho da Fátima no programa Encontro. Naquele dia eu tive mais de 200 mil assinaturas e neste meio tempo veio o convite da Globo. Vamos fazer então o documentário Uma Gota de Esperança. Eles acharam que essa história tinha que estar, de alguma forma, na Globo, uma vez que o Theo é cria lá da redação, né? E eu achei super legal. Eu fui para o TEDx porque eu vi ali uma grande oportunidade, né? Um circuito mundial de palestras visto no mundo inteiro. Era uma grande oportunidade de salvar os Theos. E aí, quando a Globo viu o TEDx, virou aquele viralização, artistas da Globo, apresentadores, todo mundo postando, eles falaram, opa, então vamos trazer essa história. Nós temos um produto aqui nosso também, né? E aí eles falaram, a gente quer fazer parte dessa mudança. Isso. Foi super legal. E aí, rapidão, montamos uma equipe que é toda mineira.
toda mineira. Quem dirigiu foi o Emerson Penha. Sim, nosso colega lá, Isso, contemporâneo, da Globo, grande Emerson. Da Globo não, da Federal. Isso, da Federal, isso mesmo. O Penha dirigiu. Outro repórter de rua também, né? Adora contar histórias, eu vi, ele é um grande escritor, né, ouvinte. As imagens são do Eulin Ferreira, que hoje está lá no Fantástico, na Globo do Rio. A produção foi do Virgílio Gruppi, que hoje é meu gerente de jornalismo, e da Karine Tavares, que cuida hoje da produção de rede aqui na Globo Minas. Então, e teve o nosso editor de imagens, a Ingrid. Então, a gente é uma equipe toda mineira, ninguém com muito know-how, assim, de fazer documentário. O Emerson já fazia bastante. Sim. Então, por isso que ele fez um dirigir, belíssimo sobre Estrada de Ferro, Minas, Bahia. Isso. Então, por isso que ele foi escolhido para ser nosso diretor, porque eu falei assim, sou boa de fazer sonora na rua, de fazer entrevista, mas sei lá, se eu sei fazer um documentário, né? Você é boa para trazer as histórias dos outros e dar visibilidade, mas contar a sua história é outro papo, né? Bem diferente, ainda mais que eu estava super doída, né? Nossa, foi muito difícil. Mas aí a gente fez uma gota de esperança, que é esse documentário que a gente agora, ele é do Globoplay, né? Mas agora a gente está trazendo na véspera do Dia das Mães para Globo Minas, e é um documentário que mostra essa luta para mudar o teste do pezinho no Brasil. A gente mostra também mães que tiveram seus filhos salvos pelo teste do pezinho da rede particular. É incrível ver um menino que tem praticamente a mesma doença do Theo, correndo, pulando na piscina, pedalando. É incrível, gente. Aquele dia eu fui para a cozinha dessa entrevistada e chorei cântaros, assim. Eu vi o Theo ali na minha frente, tudo que ele não vive. Por uma gota, né? Por uma gota, eu não salvei o meu filho. Então, aquilo foi muito doído. Encontramos também personagens que são como Theo, porque o teste do pezinho não mostrou a doença. A luta para conseguir a fórmula custa R$ 2.400 a lata. A cada 15 dias eu preciso de uma. Você entende como é caro, Elias? Quando descobre, gente, no teste do pezinho, o menino vai ter que ter uma dieta restrita, tomar alguns medicamentos e para sempre ser acompanhado, tá? Legal. É para sempre. Por uns médicos e tal. A chance de não ter sequela, mais de 85%. Ok? Agora, quando você deixa a sequela chegar, se o teste do pezinho não funciona, como não está funcionando direito, aí o que acontece? O menino que já está com sequela como Theo precisa de físio, fono, TO, precisa dessa fórmula caríssima, precisa de tanta coisa. Ele vive, hoje não mais, mas no passado vivia internado. Essas crianças com muita frequência vão para o CTI com crises metabólicas. É super caro. Tem uma defensora pública, Thaisa Braga Amaral, que fala lá no documentário assim, quanto custa um TEO por mês? Pelo menos R$10.000, que ela sabe as contas do TEO toda. E quanto custa quando a gente descobre no teste do pezinho? Não tem nem comparação, gente. Então, é burro, sob o ponto de vista também financeiro, o Estado brasileiro não resolver esse teste do pezinho. Entende? A gente ia salvar TEOs e a gente ia economizar. Perfeito. Entende? Larissa, teve um médico que falou que ele nunca iria sentar. E aí? Ele sentou, né? Ele senta uns segundinhos. O máximo que ele já sentou, sozinho, assim, com as terapeutas atrás, foi 33 segundos. Foi bastante. Pra gente, esses 33 segundos foram assim, a glória, né? E agora o Léo, toda vez que busca ele na escola, coloca ele no banco de trás do carro dele, sentadinho com o cinto. No primeiro dia eu esgoelei. Não vai dar certo. Na primeira curva ele vai tombar. Não, amor. Ele falou, ele consegue, fica tranquila. Tchau, estou desligando a câmera. E daqui a pouco ele me mandou várias cenas dele lá atrás, que ele não viu que estava sendo filmado. Ele tem as estratégias dele. Ele pôs as duas mãozinhas assim esticadas, gente. E o pé? No banco da frente. E ele mostrou para o Léo que ele queria que ele chegasse o banco para trás, para ele se apoiar. Cara, foi incrível. E direto agora, ele está andando no banco de trás com o cinto. Até comprei uma elevação de meninos típicos, né? Porque às vezes eu não ponho a cadeira de rodas mais no carro. Se for uma coisa rapidinho perto de casa, eu vou assim, em vez de colocar na cadeira de rodas com a rampa. Mas, Elias, você sabe que depois do documentário Uma Gota de Esperança, meu sonho, quando começou essa saga toda, começou a tomar corpo, né? Porque a gente estava pelejando para 1 milhão de assinaturas e não precisou. Várias pessoas do governo federal me ligaram, várias. Meu telefone na Globo pipocava, assim, 3 ramais ao mesmo tempo. Sim. Nós vamos resolver o teste do pezinho. Gente de tudo quanto é lado, deputado federal, senador, o povo dos próprios SUS, do Ministério da Saúde. Fantástico, todo Larissa. mundo, vamos resolver, vamos resolver. Eu falei, gente, por que não resolveu antes, né?
Precisou de uma história forte, né, Elias? Essa é a Precisou sua grande do Theo. reportagem, não é? Essa é da vida, da vida. Essa é a reportagem da minha vida. É a própria, é do meu próprio filho. Aí eles passaram esse projeto de lei. O projeto de lei já foi sancionado, já foi regulamentado, ampliando de 6 doenças para mais de 50. Vai ser um super teste. Pediram 5 fases para ampliar. Já era para estar na segunda, chegando na terceira, não começou nem a primeira ainda, está atrasado. Então, gente, no posto de saúde não está funcionando ainda. Ainda está rastreando só 6. No Brasil, de uma maneira geral. Então, quem puder pagar, vai na rede particular, porque o do SUS ainda é um pouquinho limitado ali, só com 6 doenças. Só que teve um efeito legal. Por exemplo, o prefeito de São Paulo, antes de morrer, o Covas, o filho, me jurou que ia mudar o exame do teste do pezinho na cidade. Ele viu o documentário, me mandou uma mensagem linda, fui lá e a gente conversou bastante. Ele já estava bem debilitado. E lá passou de 6 para 19, quando ele ainda estava vivo, e agora já está em mais de 60 Fantástico. na cidade de São Paulo. Distrito Federal sempre teve um bom teste do pezinho, sempre. E agora ampliou mais ainda, também está com mais de 60. O Distrito Federal tem um dos melhores testes do pezinho do mundo. E Minas? Minas saiu de 6 para 15. Tá. Legal, né? 6 para 15 também foi um grande feito. E o secretário de Saúde comentou outro dia que até o fim do ano vai chegar em mais de 50 doenças rastreadas. Então, lá vai, devagarinho, por iniciativa de prefeituras e estados, já vai melhorando. Mas eu quero é no Brasil todo, né? Ótimo, muito bom. Para o Brasil todo. Larissa, eu percebi aqui na nossa conversa que em vários momentos você falou da sua conversa com Deus. E não foi uma conversa muito amistosa, não, né? Foi, não. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que é a sua relação com Deus, religião, como é que é isso? Você sabe que eu já voltei para ele, né? Completamente. Eu tenho fé, eu creio hoje totalmente. É porque no começo a revolta é muito grande. O desespero, a solidão. É muito doído, gente. Um filho... Por que aconteceu comigo? O filho sonhado não chegar, né? Idealizado. Ainda mais eu que sonhei desde menina com esses meninos. Eu tinha nome para eles desde que eu era pequena. Eu escrevi uma vez no caderno João e Theo. Eu estava lá no Dom Silvério. Eu era menina de colégio. Fiz um coração assim ao redor. Eu tinha certeza que eu ia ter esses 2 meninos. Então eu tinha tanto sonho com eles. Aí veio o Theo, tão diferente do sonhado. É um luto muito grande, sabe? Eu falo que eu não venci o luto. Nem sei se tem jeito de vencer. Eu convivo com ele. De vez em quando eu chego numa porta de quarto escuro, querendo me entregar, e eu falo, opa, cuidado, não vai não, vem cá que a vida vale a pena, sabe? Mas é porque às vezes dói, é cansativo, é muito exaustivo, tem uma solidão muito grande. Por mais que eu tenha um amor, que é o Léo, a mão estendida do João no quarto da frente, o pai do Theo é um pai presente, o apoio da Globo, por mais que eu tenha amigos me ligando o tempo inteiro, posso fazer alguma coisa por você? Ainda assim, a vida de uma mãe de criança com deficiência é de muita solidão. Mãe atípica, te incomoda esse título? Não me incomoda, mas uma consultora pesquisadora em inclusão, a Mariana Rosa, me disse esses dias que não é bom falar mãe atípica nem mãe especial, que é para falar mãe de criança com deficiência. Você faz terapia? Eu faço uma vez por semana. Às vezes eu fico cansada e paro, daqui a pouco eu já entendo que eu preciso voltar. Quando a grana aperta, eu vou para do plano de saúde, lá na Globo eles oferecem também, aí eu vou para o programa da Globo que chama de Boa, e aí eu vou variando, mas eu já entendi que eu não posso ficar sem. E de vez em quando eu corro lá também no consultório do meu psiquiatra, Luiz Gustavo Ruas, e falo, acho que eu estou precisando. Por que eu falo disso, Elias? Porque às vezes a gente tem muito preconceito, né? Eu custei a ter coragem de ir a primeira vez, meu irmão que é médico, Leandro, falou assim, você vai nesse aqui. A Viviane, um dia, repórter lá da Globo, Possato, falou assim, eu não estou gostando desse olhar parado. Foram esses empurrões assim, que me fez ir parar num consultório de psiquiatra. Então, uma vez eu tomei uma temporada lá no comecinho dele, e depois ele foi diminuindo, no comecinho da história, ele foi diminuindo, fiquei livre um tempão. Agora, esses dias eu tive dengue, me senti um pouquinho para baixo. Eu falei, doutor, eu acho que eu queria uma ajuda. Seu depoimento é importante demais para a gente poder vencer esses preconceitos. Isso, né? A ciência está aí. E só para completar sobre Deus, que no começo eu fiquei indignada, chegou num momento que eu entendi o sentido. Falei, gente, esse menino tinha que ser meu, Elias, do jeito que ele é. Eu entendi o propósito. E um dia eu fui a um centro espírita, que eu adoro tomar um passo, dar um passo nos meninos. Eu recebi uma mensagem. Já estava tudo combinado entre nós.
Já estava tudo combinado entre vocês. Era uma mensagem dele para mim. E eu acreditei tanto naquilo. Eu acredito que tem um sentido. É alguma coisa aí que a gente precisava viver. Ele tem essa missão e ele me escolheu, eu escolhi ele para estar junto nisso, para a gente realizar essa mudança, possivelmente, no teste do pezinho. Hoje eu creio nisso demais. E quem crê no isso que eu estou dizendo, nesse cenário, volta para Deus. Entende? Hoje eu sinto outra coisa. Eu não sinto mais revolta, nem pergunto por quê, para quê. Hoje eu sinto, assim, um orgulho de ter sido inserida nisso para fazer parte. Sabe? Eu me sinto assim, não é escolhida, não. Eu me sinto, poxa, então, se é uma missão tão nobre, bora dar conta, vamos. Mas, Larissa, tem hora que é pesado? Bastante. Tem dia que eu choro. Porque as pessoas olham para você, é o que eu te falei, muita gente, é a repórter do teste do pezinho. Mas sabe que tem dia que eu choro, gente? Aí eu faço uma varredura assim na minha vida. Pera, as minhas contas estão pagas, eu tenho ajudante boa com o Theo, eu tenho um amor, João tá bem e feliz, tenho o emprego do sonho que eu sempre quis. Por que eu tô chorando? Cansaço. Cansaço. É cansaço. Porque também eu tenho muito envolvimento com ele. Eu me esforço muito para não deixar ele entediado, para não deixar ele perceber a diferença que ele tem em relação aos outros meninos, para estar sempre fazendo um programa. Eu vivo no teatrinho. Eu vou tanto no teatro, com as meninas lá da Copas, do teatro. Eu vi na sua agenda ali, ó. Né? E da Cintilante. Isso, elas fazem assim pro Theo no palco. Theo! Elas fazem assim para eles, tanto que a gente vai. Eu vou em todos os filmes que estão lançados. Eu entro naqueles brinquedos com ele, que vão lá no teto. Sim. Tem hora que eu falo, eu vou entrar lá, gente. Mas eu vou, porque eu vejo o olho dele de desejo de ir brincar. Você consegue se comunicar com ele? Plenamente. Uhum. Como é que é essa comunicação? Que é isso? Eu sei, ele é um fofoqueiro. Ele já me contou coisas que aconteceram no prédio, na casa do pai. Que as pessoas acham que ele não está vendo nada, né? Um dia eu liguei para a diretora da escola e falei, eu não sei se aconteceu isso, mas ele está me dizendo que ficou rindo da blusa da professora, a professora Ló. O que está acontecendo? Eu perguntei se caiu assim um suco, se voou uma meleca. Não estou entendendo só essa parte, mas ele conseguiu me contar que ele riu muito da blusa da professora e ele gargalhava e que ela também riu com ele. Aí, só que eu não entendi o que tinha acontecido, a diretora. Larissa, foi mesmo. Ele falou que a blusa estava da cor da pele dela, que ela estava parecendo uma professora pelada. Ele me contou outro dia o que a faxineira do meu prédio, querida, falou na porta do meu apartamento com a minha ajudante. Ele me conta tudo, eu sei tudo. Ele vai, por exemplo, assim, esses dias um táxi acessível pegou ele lá na porta de casa. Todos os dias eu faço a mesma pergunta. Foi tudo bem na escola? Tá tudo bem com a nossa ajudante? Você gostou de ir para casa do papai? Foi tudo legal lá? E ele vai me contando tudo. Então eu perguntei assim, hoje foi tudo bem no táxi quando você foi para fisioterapia? Aí ele fez, Ele falou algumas coisinhas. Que pode ser não ou João. Sim. A é água e só, praticamente. Tá. Mas faz muito Mas gesto. muita expressão. Muito, porque essa doença não mata neurônio de inteligência, de cognitivo. É só do tônus muscular. Então ele aqui, tá alfabetizado, sabe todos os números. Ele me mostra como mexe as coisas na televisão. Eu falo, não tô achando o que você tá querendo, meu filho. Aí ele faz assim com a cabeça, pra cá. Aí eu falo, quê? Não é possível. Aí ele ri de mim, porque eu não sabia mexer na televisão. É incrível. Todo mundo que conhece ele fala assim, nu. Tá, gente. Aí eu falei assim, foi tudo bem no táxi? Ele falou que não. Aí eu falei, o que aconteceu? O moço falou alguma coisa que você não gostou? Aí ele fez assim pra mim, Fez assim com a cara e fez assim no peito. Falei, cinto de segurança. Ele, Aí o João, mais velho, é que tinha colocado ele lá dentro. Aí eu gritei, João, o que aconteceu com o cinto de segurança no táxi? Mãe, ele passou de um jeito que ele não gostou, ficou perto do pescoço. E ele é muito preocupado com tudo, que eu já ensinei que cinto não pode no pescoço. E ele disparou a chorar. Cara, é incrível. Ele consegue contar muitas coisas. Não pode contar segredo perto do João, não. Do Theo, não, gente. Ele conta tudo, é o fofoqueiro. Larissa, a gente está chegando no final, assim, né? Mas, assim,
A gente está falando muito da maternidade, da mãe, não é? O mês de maio, essa coisa toda. Qual que é a função do pai? O que é a paternidade para você? Você que é mãe, né? Eu acho que pai tem que partir de uma frase que é fundamental. Pai não ajuda, pai divide. Se não tiver a fim da empreitada, não entre nela. Porque lá na frente vai dar errado. Pai que não divide, lá na frente, a mulher fica menos animada para sair, menos animada para estar bonita, menos animada com a piada que está sendo contada na família. A mãe sobrecarregada vai ter um mau humor, porque vai ter um cansaço, porque vai ter a sensação de injustiça na divisão de tarefas. Então, isso é refletido em tudo. Na vida sexual do casal, na vida afetiva, naquela noite que te convida para dançar e você dá, não quero, não vou. E aí o trem vai azedando de uma maneira geral. É isso que eu percebo, assim. A maternidade e a paternidade são funções árduas. Não há quase que nenhum romantismo. É muito trabalho. E quanto mais eles crescem, mais trabalhoso fica. Porque no começo é cuidar de uma coisinha fofinha. Na adolescência, é tudo muito diferente. Meu pai falava, filho criado, trabalho dobrado. Não é? Então, o que eu acho que os pais, homens, ou pai, né, precisa pensar é nisso. Quero dividir. Você é uma mãe, uma mulher ativa, consciente e mãe de um homem, de 2 homens, e agora o João, que tem 18 anos. O que você faz para que ele não seja um pai, né, desleixado? De cara, eu já vou logo cortando comentáriozinhos machistas dentro de casa, eu corto uns 3 por dia. Eu falo, nossa, mas está tão jovem para estar tão ultrapassado. Poxa, sabe, eu vou cortando comentário machista, homofóbico, tudo isso eu corto. Corta o tempo inteiro. E ele pratica pouco, porque ele sabe a mãe que ele tem, ele convive, né, com uma diversidade muito grande dentro da minha casa desde que ele é pequeno. Então, ele é um menino até bem centrado. Mas tem os grupos, né, as influências. Então, vem com piadinhas internas, assim, trazendo para dentro de casa dos grupinhos deles. E aí eu tô sempre, assim, podando. Outra coisa que eu falo, meu filho, atividade, meu filho. Vamos, filho. Você está vendo que sua mãe está aqui na peleja, você vai ficar aí deitado? Não. Filho, você não pode ver uma pessoa precisando e achar que ela resolve. Por que a senhorinha da sacola, você vai oferecer ajuda e para a mãe aqui não? Você tem a impressão de que eu dou conta de tudo? Que mãe resolve, mãe aguenta? Uma vez eu vi ele falando com o pai dele no telefone assim, ele era bem menor. Não, pai, não preocupa, ela não cansa. Não, minha mãe não cansa, pai, ela dá conta. Eu não esqueço disso. Eu já era separada do pai dele, o pai dele estava querendo puxar ele para fazer alguma coisa e ele queria ficar. E eu acho que o pai estava falando, não, ela está cansada, acho que é porque o teu era bebê, uma coisa assim. Não, minha mãe não cansa. Então, eu acho que eles têm essa impressão, né? Como a gente meio resolve, abraça o planeta, ainda mais eu sou meio um perfil ambulância, eu socorro todo mundo. Mas as mulheres têm isso, né? E aí os homens se acomodam então muito. Eu estou sempre falando, filho, não, cansa sim, socorre. Hoje ele já está bem mais, o João já chegou num ponto assim que eu estou parando o carro na garagem, ele já está chegando lá embaixo, para abrir a rampa, puxar a cadeira de rodas para fora, tirar o irmão da cadeira de rodas, entendeu? Ele já vai tomando muita frente. Mas para chegar nesse ponto, eu estou sempre alertando, porque é uma sociedade machista, patriarcal demais, né? A gente está começando a mudar. Então, a gente agora, a mulher não pode ficar vacilando. Agora é hora de botar os meninos no eixo para a gente ter uma geração melhor nisso aí, né? Eu sou pai de 2 meninas e eu fico um pouco, às vezes, assustado como a geração nova de meninos tem se mostrado muito retrógrada em alguns pontos, sabe? Demais, a gente tem independente da idade. Assim, a gente tem que vigiar muito, né, Elias? Faz parte da maternidade, da paternidade consciente, né? Não deixar de incomodar filho. A gente tem que falar as coisas, tem que falar. O que você pensa sobre a questão da terceira idade ou, né, idosa? Como é que você se vê como idosa? Eu me vejo muito preocupada, né? O que vai ser? Quem vai cuidar do Theo? Onde que eu vou ter força para carregar tanto, para empurrar tanta cadeira de roda? Gente, as calçadas são uma vergonha, né? Quem é responsável pela calçada é o prédio ou a casa da frente. Ninguém pensa, né? As calçadas são esburacadas. Eu hoje que sou forte, eu custo a dar conta. A cadeira de rodas do SUS vira em qualquer microburaco. Ela é péssima. Eu tenho condição, comprei uma muito boa, que é quase o preço de um carro.
E mesmo assim é difícil passar na calçada. Eu fico pensando nessas mães periféricas, sabe? Nas mães de crianças com deficiência que já são idosas. É muito preocupante o cenário. Quando eu olho para frente, eu penso, oh meu Deus, eu tento viver um dia de cada vez, sabe, Elias? Um dia de cada vez, mas eu sou uma pessoa muito preocupada com a minha velhice em relação ao Theo. Quem vai cuidar, como, quem vai ser o braço forte junto? Esses dias o João me disse assim, ah, mãe, eu não vou poder ter filho, porque sou eu que vou cuidar do Theo. Eu achei maravilhoso, mas também achei muito preocupante, né? Que ele tem o direito à vida dele, aos desejos dele, de pai, se um dia ele que desejar ser. Mas ele já entendeu isso, que é um futuro preocupante para a família, né? E sabe, Elias, queria aproveitar seu espaço aqui tão generoso de falar disso, assim, quando eu falo de calçada e de vaga de pessoas com deficiência. Elias, você não vive o que eu vivo. De cada 10, 9 estão invadidas. As pessoas param na vaga de pessoa com deficiência. Gente, essas vagas não são para vocês, nem por 5 minutinhos, nem rapidinho. Cara, você escuta cada coisa que é inacreditável. Eu paro e falo, o senhor pode tirar o carro? Aqui é vaga para pessoa com deficiência, olha a placa. Estou com uma criança na cadeira de rodas. Outro dia um falou comigo assim, o que eu tenho com isso? Não acredito. Pode ter certeza. Cara, é inacreditável. É uma invasão. Os idosos param na vaga de pessoas com deficiência. A vaga do idoso é uma, a PCD é outra. Uhum. Entende? Então, assim, nos shoppings, porque são vagas mais largas, aí vem aqueles carrões e pá, invadem. É uma vergonha. Então, assim, eu fico pensando em que momento a gente está falhando. Precisa ter educação no trânsito, cidadania de uma maneira geral, sabe? Nas escolas. Porque a vida dessas famílias que têm deficiência, crianças com deficiência, pessoas com deficiência, já é uma vida tão cara, né, gente? Tão cansativa. A gente tem que empurrar a cadeira de rodas em calçada esburacada. A vaga que está ali tem um sentido. É porque ali perto tem uma clínica de reabilitação. Claro. Ou tem um shopping. Nós temos direito ao supermercado, cinema, né? Não é? Supermercado não serve para nada aquela vaga marcada. Porque os seguranças não têm coragem de enfrentar os bonitões de carro que querem invadir. Então, é assim, poxa, a sociedade podia pensar, né? Vamos tentar dar a mão, isso que é rede de apoio, que tanto falam. Não, eu vou fazer a minha parte. Essa vaga não é para mim, não vou parar aqui. Cadê a nossa rede de apoio da sociedade? Sabe? Sabe quando você chega numa escola e que só tem menino típico, ou seja, que não tem deficiência? A gente não fala menino normal, né, gente? Meninos sem deficiência, crianças sem deficiência. Vamos perguntar para a diretora da escola, cadê as crianças com deficiência? Porque o mundo tem tanta gente com deficiência, 1/4 da população mundial brasileira tem alguma deficiência. Então, se 1/4 da sala não tiver, tem algum trem esquisito. Ou se não tiver ninguém, está esquisitíssimo. E aí, quando a gente abre a porta de uma escola com mais generosidade e inclusão de verdade para as pessoas com deficiência, Elias, as suas filhas que não têm nenhuma questão, elas vão aprender tanto com o Theo. Não é só uma gentileza ou cumprir a lei de inserir o Theo, não. Não é bom só para o Theo, não. É bom para o João que convive com o Theo. E eles brincam entre eles sem problema nenhum, se acertam. É? Então, assim, as pessoas que convivem com esses meninos ficam mais generosas, ficam com mais tranquilidade em relação ao tempo, dando tempo para o outro, respeito ao tempo do outro. Eles aprendem tantas lições. Então fica aí esse apelo para a gente ter um olhar mais generoso com o mundo PCD e de mais respeito às leis também, né? Larissa, é muito bacana o nosso papo, mas tem uma coisa aqui que eu não posso deixar de te perguntar, porque você é uma jornalista nata desde criança, fez o curso, não é? Estudou para isso, se prepara, é uma repórter. Por que o jornalismo anda tão desrespeitado por uma parcela da sociedade? Eu acho que com a chegada das redes sociais como fonte de informação e não ter regulamentação, que não é censura, é diferente, não ter regulamentação para inibir, coibir o que é mentira, o que é fake news, a gente está tendo muita informação falsa, pessoas que não têm um compromisso com a informação como nós temos, porque somos jornalistas, e aí a coisa desandou demais. Há um desrespeito com o jornalista? Você na rua? Demais. De um tempo para cá? Tem muito desrespeito. Então, assim, com a polarização política, isso pior, né?
E, além disso, acho que com a não regulamentação, com a não fiscalização de o que é verdade, o que é mentira, não existe regra hoje, cada um fala o que quer, né? Acontece muito isso, de um desrespeito e de um não reconhecimento pela fonte de notícia, que somos nós, oficiais, de canais oficiais, que tem que cumprir regras, Isso. né? Que são fiscalizados, vai falar uma mentira onde a gente trabalha, a gente vai responder a processo, Sim, né? a empresa também responde, sai do ar, se for o caso. Exatamente. Então, com isso, a gente chegou nesse ponto. Mas eu tenho esperança de que as coisas têm ciclos, sabe? A gente está num momento muito ruim de mentira, né? Sendo disseminada. Eu acho que isso vai se ajeitar. Que legal isso que você falou. Precisa ter atitude. Porque do jeito que tá, cada um pega o telefone e fala o que quer e o negócio viraliza, né? Vira um perigo. Tem maluco que acha que a gente é comunista. É. Só porque a gente está sentado no sofá vermelho. Eu nem respondo. Larissa, ó, para fechar, uma de Sunshine, tá bom? O que você ou quem você buzinaria? Para chamar atenção, assim? Fica à vontade. O Chacrinha buzinava geralmente o calouro, que não é muito bom, mas também que podia voltar no outro, podia melhorar e tal. Ó, eu buzino no ouvido de quem descumpre atos de cidadania em relação às pessoas com deficiência. Quem invade vaga, quem fala que criança com deficiência não deve ficar na mesma sala. Eu acho isso aí o fim dos tempos. Valeu. Suas redes sociais, como é que a gente te encontra? Jornalista Larissa Carvalho, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Jornalista Larissa Carvalho. É muito jornalista, né? Até às vezes você põe jornalista Larissa Carvalho. Querida, obrigado. Obrigada, gente. Olha, eu espero que vocês curtam muito Uma Gota de Esperança. Tá lá nas redes sociais, tá na Globo, tá no Globoplay. Esse é um documentário dedicado aos TELs que virão. É isso que eu desejo. Para o meu filho, não muda mais nada, Elias. Meu menino já está numa cadeira de rodas. É pelos TELs que virão. Esse é o meu maior desejo e eu entendi que esse é o meu sentido também na vida com ele. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom. Bom, fechamos, né, o nosso primeiro papo com Elias, maravilhoso, com a querida Larissa Carvalho. Muito bacana. Que tenhamos TELs, Joões, à vontade, Marias, Beatrizes e por aí vai. Com todo respeito sempre. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu, ó, sobrei.